Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado, da 29ª semana do Tempo Comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs, Jesus quer que sejamos figueira que produza bons e muitos frutos. Ele pede várias vezes que vigiemos e estejamos preparados para a volta do Senhor da vinha. Por isso, convido a vocês a nos unirmos através da Santíssima Trindade, como filhos e filhas de Deus, servos fiéis na empreitada do anúncio e vivência dos seus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocando a vinda do Espírito Santo sobre nós e nossas vidas, queremos desejar que Ele nos conduza e ilumine, para que não percamos o caminho do arrependimento, o caminho da reconciliação. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia nos traz o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouçamos o que Jesus quer nos ensinar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Mas, se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como já vimos no Evangelho de ontem, Jesus nos alerta sobre os sinais dos tempos. O que acontecerá quando Ele vier e quiser recolher os frutos das sementes que nós tínhamos a responsabilidade de plantar e de cuidar? Ele nos inspira a reflexão sobre o nosso comportamento e atitude diante do reino que Ele nos anuncia. Como estamos vivendo os seus ensinamentos? Ele nos deixa a interpelação sobre como nós esperamos estar quando o dono da figueira, que somos nós, vier procurar os frutos. Jesus insiste em nossa conversão e de maneira dura nos diz que se não deixarmos os frutos do arrependimento crescer em nós, tudo poderá se transformar
em tristeza na nossa vida. É necessário que nós, que nos identificamos como comunidade cristã, darmos espaço à conversão contínua, pois todos erramos. O arrependimento é mais do que um aprimoramento pessoal. É mais do que uma maneira de se controlar a vida. É uma medida profunda, uma decisão de abandonar tudo o que é estranho a Deus. Esta medida contribui para uma transformação total, a que Jesus chama de novo nascimento. Arrepender-se não é simplesmente sentir remorso do pecado cometido. Uma pessoa pode sentir remorso de ter pecado devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha de sofrer pelo ato pecaminoso. Judas sentiu remorso por ter traído Jesus, mas não se arrependeu. Pedro, que negou Cristo, arrependeu-se. É possível sentir remorso e estar perturbado pelo pecado, mas não arrepender-se de fato. A exortação que Cristo nos faz dentro do Evangelho de Lucas quer nos trazer hoje ao arrependimento verdadeiro e fiel, onde consiste na mudança de atitude daqui para frente. O vinhateiro da parábola pede ao senhor da vinha que dê mais um ano para que a figueira produza os frutos esperados pelo Senhor. Por isso ele zelará dela, cavando em volta e colocando mais adubo. E se ainda assim não produzir nada, o próprio Senhor a cortará. A figueira é comparada a nós. Jesus vem nos fortalecer com o Espírito Santo, para que possamos abandonar a vida do pecado, a vida errada e sem produção que nos encontramos, para assim não sermos ceifados pelo Senhor. Porém, cabe a nós absorvermos esse adubo ou não. O arrependimento consiste em abandonar o pecado e voltar-se para Cristo para ter vida. Jesus não convidou ninguém para tirar férias religiosas ou dar uma breve trégua na iniquidade. O arrependimento envolve um compromisso constante. Ao respondermos a Deus, devemos fazer morrer as obras do corpo, como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É preciso viver no mundo sem ser dele, e nele viver conforme o Espírito de Deus. O juízo de Deus sobre nós pode dar-se quando menos esperamos, e por isso devemos viver de tal modo que não sejamos surpreendidos. O cristão está em contínua vigilância pela caridade e pela prática da misericórdia. Peçamos à nossa Mãe da Misericórdia que nos auxilie na caminhada como cristãos e que, pelo seu exemplo fiel de amor incondicional a Deus, consigamos buscar o arrependimento sincero quando pecamos e assim vivermos em comunhão com o Pai e também com os nossos irmãos. Que ela nos cubra com o seu manto e nos revele a misericórdia de Deus cada vez que fraquejarmos e sermos vencidos pela ação daquilo que é mal. E também interceda a Deus pela nossa conversão contínua, que nos levará à vida eterna. Rezemos agora a oração que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio,
Vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Quero aqui agradecer pela sua companhia e deixar o apelo a você que tem nos acompanhado, para que compartilhe com seus amigos e familiares o nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia. E também deixe aqui a sua curtida em nossa página, para que este projeto de evangelização chegue a muitas pessoas e a muitos lares. Por intercessão de Maria, nossa mãe, desça sobre nós as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.